Boa noite, tudo bem? Paz, igreja, como tá? Como você está? Está cansado? Está triste? Está feliz? Está com muitas lutas? Está com muita necessidade? Vamos abrir nosso coração nessa noite, tá bom? O primeiro que eu preciso abrir meu coração é eu. E eu teve a oportunidade. Eu sempre fico perto da minha esposa porque ainda não estou falando muito bem. Pode deitar, sem problema, tá? Meu nome é Christian. Eu sou natural do Chile. Estamos aqui um ano e meio, né? Pouco mais. Caminhando para 2 anos. Obrigado, querido. E a primeira coisa que foi bem difícil para mim foi começar a falar em português. A verdade é que minha esposa, como ela é brasileira, para mim é muito mais fácil. Eu tenho aí um comodinho do Senhor para mim. Então ela sempre fica perto de mim. E se eu estou errando em alguma coisa, ela fala, não, isso não é. É essa palavra. Ok. Aí mudo a palavra e vou para a frente, né? Obrigado pelo convite, pastor, tá? Eu estou muito grato de conhecer Iliota, que é a segunda vez que eu estou aqui. Eu vim para fazer uma coisa a vez anterior e agora estou vindo para visitar a igreja, tá? Então, eu acho sim que seria bom dar um aplauso para o Senhor pelo que Ele está fazendo aqui nessa cidade. Porque o Senhor sempre tem alguma coisa nova para fazer em nossa vida, né? É só que nós algumas vezes não damos conta disso. Mas Deus é sempre Deus de novidade. Ele não ficou assim. Você tem um quadro, uma pintura que está em branco e negro. Tem alguma foto antiga? Tem alguma coisa antiga assim que você olha para ela e está em branco e negro? Mas são bons, as lembranças da vida são muito boas, mas Deus sempre é uma foto nova em cor hoje. Lembramos as coisas e glória a Deus pelo que Ele fez em nossa vida. Fez em nossa vida, né? Mas Deus tem sempre algo novo para nós. Então, o que eu vou querer fazer com vocês? Eu estava numa conferência na Argentina e a conferência falava que era de coração aberto, ficar de coração aberto. Então eu quero assim que você compreenda que Deus tem alguma coisa para nós hoje e nós precisamos fazer isso assim. É abrir dentro de nós para que o Senhor possa pegar nosso coração e falar o que Ele tem que falar para a nossa vida de hoje. Amém? E todos nós, tá? Todos nós precisamos. Pastores, líderes, todos. Os que estão na música, todos. Que não tem ninguém que não precisa da palavra de Deus, né? Então, quem não precisa da palavra de Deus pode sair. Mas eu acho que vamos ficar todos aqui, né? Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui 1 ano e meio em Brusque, mas eu nunca escutei da cidade de Brusque. Só conhecia Florianópolis, que era um lugar assim bem bonito. Nós gostamos com minha esposa porque nossa lua de mel foi em Florianópolis, anos atrás. Um lugar assim paradisíaco. Eu não sei quem de vocês gostaria de morar lá. Eu ainda estou com desejo, tá? Mas Deus nos trouxe para essa cidade. E eu quero contar assim uma coisa pequena de como que Deus nos trouxe para esse lugar. Mas a primeira coisa que eu quero pedir para ir ali atrás, por favor, se pode projetar o versículo Gênesis 12, 1, por favor. E pode deixar ali até que eu fale para mudar. Beleza? Obrigado.
nós estávamos pastoreando na igreja no Chile. Eu sou pastor de jovens, já tenho mais de 20 anos. Agora eu estava lembrando quanto tempo eu estou pregando a palavra de Deus. Eu tenho mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, só que em espanhol, né? Lá no Chile. Também na Argentina eu tive a oportunidade. E o que Deus, depois da pandemia, começou a falar conosco, era para algo novo, para algo diferente. Eu estava assim, na pandemia, com muito desejo de fazer alguma coisa nova, mas eu não sabia o que era. Não sabia se era ir para fazer outra igreja, se era para fechar a igreja, não. Se era para fazer alguma coisa em algum lugar do Chile, em algum lugar diferente. Eu estava nesse processo interno com Deus. E aí, a verdade é que nós começamos a falar com minha esposa que gostaríamos de fazer algo e começamos a orar. E eu lembro que um dia, eu acho que foram uns 8 meses antes de sair do Chile, Deus deu essa palavra para mim. Não sei se é compreendido o que é uma palavra rema. Não sei se alguém não compreende. Quem compreende o que é uma palavra rema? Alguém compreende? Tá. Quem não compreende, uma palavra rema é uma palavra bem especial e específica para ti. Assim, você pode estar no estudo bíblico, está estudando a palavra, está fazendo o seu devocional, vai ler a Bíblia muitas vezes, vai olhar muitas coisas, mas o Espírito Santo vai te falar de alguma coisa muito particular e vai te apontar uma passagem da Bíblia que vai se abrir para ti, como se for um mundo novo. Amém? E isso só acontece quando o Espírito Santo fala isso. Então é bem interessante, porque nossa tarefa é estudar a palavra de Deus. Só que em algum momento a palavra de Deus vai sair, como que vai sair do texto e vai te falar isso para ti agora. Ou vai ser uma promessa para ti no futuro. E vai acontecer alguma coisa com tua vida. Essa palavra para mim, antes de sair do Chile, foi assim, como que uma pancada assim, mas de amor, né? O Senhor é com amor sempre. Porque eu estava muito assim, eu estava inquieto, mas eu estava muito cômodo. Eu estava bem, a verdade é que não tínhamos maiores assim, coisas, necessidades, mas o Senhor falou isso. Eu quero pedir a você que possa ler comigo, todos juntos, né? Que eu não sou muito bom para ler essas passagens assim, em português. Então eu vou querer que podamos ler juntos, ala 1, ala 2, ala 3, juntos. Meu Deus, quando vem essa pancada para a tua vida, não é fácil. Porque você tem que começar a pensar, e aonde que eu vou? O que eu vou fazer com a minha vida? Como que eu vou fazer tudo para o frente? Vou ter que deixar tudo para trás? Vou ter que vender tudo? Eu tinha eu estou só com um pouquinho de saudade. Eu tinha uma mini biblioteca de livros em espanhol. Eu tinha assim, não sei quantos, 300, 400, não sei. Tinha muitos livros que ainda não tinha lido assim. Mas eu tive que vender tudo e deixar tudo para trás. Eu só trouxe 10 livros que eu gosto mais. E assim, muita coisa. Começamos em um processo de oração com minha esposa. E começamos a escutar a palavra de Deus e também a escutar o que Ele estava falando para nós nesse tempo. Então foi bem especial, porque eu gostei de uma coisa que falava minha esposa, que ela, Fernanda, né? Que ela falava, eu falei assim, vamos a sair. Mas não tinha nada assim, ainda não estava nada feito. E ela falou, calma, vamos orar. Então é sempre bom que tenha uma pessoa que vai poner assim, vai te falar, calma, vamos orar. Então eu vou te pedir que busque para uma pessoa do lado e vai falar isso mesmo que eu estou falando contigo.
calma, vamos a orar. Porque algumas vezes também somos precipitados, né? Sobretudo quando somos mais jovens. Eu não estou tão jovem já, eu tenho alguns pinhos brancos aqui. Mas os que são mais jovens, os que são mais novos, algumas vezes querem fazer tudo rápido. Porque vai tudo rápido, eu quero tudo rápido. Mas as coisas de Deus é sempre com uma pausa para poder compreender qual é a verdadeira vontade de Deus e que não é meu coração, que não é só meu desejo, sino que é o desejo perfeito do Senhor, porque Ele é que conduz nossa vida a um porto seguro, a um lugar que vai ser uma bênção para nós e que não vai ser todo ruim e todo estragado. Eu já vi muitas pessoas pegando decisões que falaram, não, no nome do Senhor eu estou fazendo. Eu vi quanta pessoa cair, porque foi apressurado, porque foi rápido, porque não perguntou a ninguém, não foi para o seu pastor, algum líder, pedir oração para alguma coisa nova em sua vida. Mas é bom que você tenha um desejo de coisas novas em seu coração. Então eu quero perguntar para ti, quem está com um desejo nesse tempo, queimando por alguma coisa nova do parte do Senhor? Que levante sua mão, por favor. Glória a Deus. Porque Ele gosta disso. Gosta de quando nós estamos aí. Senhor, eu quero algo novo. O que pode ser, Senhor? E aí o primeiro que acontece que precisamos fazer é fechar tudo o que tem para trás. Não deixar nada aberto. Nenhuma coisa que possa ser usada também até pelo diabo para nos prender e tirar para trás. Por isso que em Deus temos que perdoar, temos que fazer tudo certinho para ir para o frente. Amém? Amém. Então, pode falar para a pessoa que tem do lado de ti. Se você está como você quer algo novo, tem que perdoar para trás. Senão vai ficar preso. Vai ficar preso. Você quer algo novo, mas tem que fechar tudo para trás. Senão vai caminhar com um grilhete. Qual é um grilhete? Corrente? Isso. Eu não conhecia essa palavra. Estou aprendendo com vocês, tá? Isso que é assim que vai... você está arrastando alguma coisa. Não, é para ser livre para uma etapa nova, tem que fechar tudo. Tem que fechar contas, tem que pagar o dinheiro que está devendo, tem que fazer as coisas bem certinhas no nome do Senhor, porque Ele vai ficar glorificado com isso. Amém? Então, aí tivemos algumas coisas que tivemos que perdoar para trás, porque no ministério também uno fica doente. Muitos anos também, eu sei como é para os pastores, né? Que tem alguma pessoa que sai da igreja, que não fala nada, que fala mal, e aí uno vai ficando doente. Mas temos que perdoar, pastores, tá bom? E fechar tudo para trás, porque o Senhor tem algo novo para nós. Amém? Então, quando nós decidimos no processo, vendimos tudo. Deixamos para trás carros, deixamos para trás tudo. Só malas, só malas e nosso desejo de servir ao Senhor para o frente. Mas não sabíamos aonde que o Senhor estava levando-nos. Foi bem interessante isso. Porque se você vai para olhar no Novo Testamento, ele vai falar em Hebreus que Abraão não sabia para onde que ele estava indo. Você pensa que deixa tudo para trás, se você vende tudo, deixa tudo para trás, sem nada, só a roupa posta, uma mala, uma esposa, uma cachorra e não sei o que mais, e vamos para frente. Para onde que vamos? Não sei, vamos para a casa da minha mãe. Ok, vamos. Chegamos lá, não tinha nenhuma oportunidade de trabalho para minha esposa. Porque eu não tinha papeles, eu tinha que fazer todo o processo de novo.
E aí ela tem estudos, ela é mestre em educação. Então, glória a Deus por esses títulos, né? Então, pensamos que isso abriria a porta lá em Brasília. Resultado, não aconteceu nada. Todas as portas fechadas. E agora, o que vamos fazer? Meu Deus. E o dinheiro, quando você está na mudança, o dinheiro começa a se acabar rápido. Porque não tem entrada, só tem saída. Pensa em tua casa. Como se você não tem trabalho, como que começa a sair o dinheiro e começa a queimar todo e não tem nada para fazer. Então, para nós, assim, traíamos algum dinheiro, né? Mas começou a acabar muito rápido. E nesse processo falamos com minha esposa, meu amor, por que não postula para trabalhos em Florianópolis, que eu gosto tanto desse lugar? E ela começou a fazer postulação pela internet. E foram... Antes. Isso. Ela fez em Itapema, em Blumenau foi, em Indaial, Florianópolis, Fraiburgo, várias vagas em diferentes lugares. Nós queríamos ir para a casa, assim, ficar perto da família da minha esposa. Só que não deu. Não deu, assim, que difícil. E aí, começou a fazer as postulações pela internet. E pouco a pouco aconteceram as coisas. Fui avançando nos processos seletivos e tudo. Até que chegou um momento que ela estava já fechando tudo e ela tinha que estar presencial. Meu amor, não temos dinheiro para ir os dois. Então vai, bênção do Senhor. E ela pegou 2 ônibus, né? Com 28 horas mais ou menos de viagem, de Unaí, que é uma cidade perto de Brasília, até chegar em Indaial. Eu lembro. E eu orava por ela e ela estava longe, assim, escondida por lá. 2 semanas. 2 semanas. Só orando aí, até não sabendo o que fazer, muita coisa. E o que aconteceu? Que o Senhor começou a abrir portas e eu lembro de um dia que eu falei com ela, meu amor, você vai ter a possibilidade de escolher o que o Senhor vai te dar. Porque o Senhor é tão bom que dá a capacidade e a oportunidade que nós podamos escolher. Finalmente ela ficou em processos seletivos até o final e aí ela voltou com uma possibilidade já quase fechada em Indaial. Fechada em Indaial. Pronto, ela voltou, vamos para Indaial, meu amor. Ok, vamos. Estamos indo, pegamos o ônibus, saímos, fomos para São Paulo. Em São Paulo, chegamos ao terminal Tietê, ficamos ali, escuta bem o que eu vou te falar. Quando nós baixamos do ônibus para comprar o outro passagem, para ir para Indaial, ligaram para ela, que a vaga de Brusque estava aberta e pronta para ser coordenadora de lá de uma escola. Meu Deus, agora o que vamos a fazer? Estamos aqui, ela já falou, estamos indo para Indaial, mas agora tem uma vaga nova que ficou. E aí, oramos. Eu lembro que fomos para um lugar e oramos buscando a direção do Senhor. E Ele botou em nosso coração, assim, paz demais, Brusque. Eu nunca escutei de Brusque. Até agora não sei que tão conhecido Brusque no mundo, né? Mas nesse momento ligou para Indaial e falou, eu vou ficar com outra vaga. E ela ligou para o outro lado e eles enviaram os papéis pelo e-mail, assim, tudo nesse momento. E quando fechou, agora vamos para comprar nossa passagem para ir aonde nós estamos indo. Meu irmão, não vou te falar assim, minha irmã, não vou te falar que eu estava assim, inteiro, né? Estava assim. Assim. Não tem nada, deixou tudo para trás e agora, o que eu vou fazer com minha vida? Mas Deus é tão bom, meus queridos. É tão bom.
Eu vou te falar que essa não é minha história. Não é só a história de Abraão. É tua história. Porque Ele já te chamou. Já te chamou para fora. E olha que interessante como que Ele faz. Que Ele falou, deixa tudo para trás. Não, e que eu quero ficar com as coisas de trás. Eu gostava dos churrascos com meus amigos. Pode ser bom. Mas tem um momento que não é bom. Deixa para trás. E tem que ser tudo novo. Porque o Senhor está pedindo espaço no teu coração e no meu. E quando tem muita coisa antiga, Ele não tem espaço para as coisas novas. Então tem que deixar para trás. Se você quer receber algo novo, tem que renunciar a coisas que tem que ficar para trás. Amém? Senão não tem espaço. Em teus pensamentos, em tuas ideias, em tudo assim, até em teus planos e teus projetos. Porque algumas vezes nós fracassamos muito nos projetos. Não damos certo, então fica quieto e espera a ordem do Senhor, porque Ele vai te falar como abrir essa empresa, o Senhor vai te indicar como mudar de alguma coisa, o Senhor te vai indicar como ser melhor aonde que você está, porque está travada a coisa, Ele vai te dar tudo. Mas o que nós precisamos é abrir nosso coração e estar disponível para escutar a palavra rema que o Senhor tem para ti. E eu vou te falar, algumas vezes nós estamos assim, pensamos que estamos escutando, mas não estamos escutando. Ou como aconteceu com Samuel, ele era muito novo e ele não compreendia como Deus falava para ele. Então também, se você é muito novo, pergunta a alguém que tem mais tempo. Pergunta, como que você escuta a palavra de Deus? Como que você escuta o Espírito falando ao teu interior? Porque isso que vai te abençoar. Olha que quando você vai buscando no processo da vida de Abraão, Gênesis 12:4, por favor. Então, a primeira coisa, se você quer anotar em seu celular, a primeira coisa foi que aconteceu é a palavra divina. Deus fala com Abraão e fala, agora vai deixar tudo para trás e eu vou te enviar a um lugar que vou te mostrar. Você não conhece, é algo novo para ti. E aí tem que tirar teus medos, né? Então, a segunda parte que é importante é essa. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Como se diz quando alguém não está jubilado? Fala com a pessoa que tem de lado, ainda você não aposentou. E o Senhor, se o Senhor te tem com vida nesse dia, é porque Ele ainda não te aposentou. Porque no momento que Ele quer te aposentar, Ele te vai tirar dessa vida. Então, aqui não tem excusa. Não, é que eu sou muito belinho, assim, já estou com problema na costa, meu Deus, eu não posso fazer isso. Não, que eu estou com um joelho assim, que eu jogava futebol, eu já não posso fazer nada. Cara, e o belinho de Abraão? 75 primaveras, não sei, verãos. 75. E o que ele fez? Ponto número 2. Obediência ativa. Sabe o que falar de uma obediência passiva? É que você acredita em seu coração, mas você não está fazendo nada. Eu quero. O Senhor está falando para a minha vida. Eu acredito que o Senhor está falando. Tá, e você que está fazendo para que isso aconteça? Não é que eu estou em oração, estou em jejum, pastor. Não, tem que estar fazendo alguma coisa. Isso também é parte de. Mas ele decidiu. E saiu. Não ficou preso. Aos 75 anos.
ele deixou tudo para trás e foi para o que o Senhor tinha para ele. Então, a primeira coisa, a palavra divina, o rema do Senhor. A segunda coisa, a obediência ativa. Quando você faz algo em resposta do que Deus está falando contigo. Amém? Isso lembra. Porque pode ser que Deus está falando sempre para a tua vida, mas você sempre está em uma obediência passiva. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou te escutando, Senhor. Amém. Eu tenho medo, Senhor. Eu não vou fazer isso. Eu não vou começar esse empreendimento, Senhor, porque eu tenho medo, Senhor. Mas eu sei que você está comigo, meu Deus. Isso não serve. É obediência ativa ao Senhor. Porque quem te está chamando? É um vizinho? É o dono da empresa? Não, é o Senhor de senhores. E se Ele está chamando para a tua vida, o que você vai fazer? Pode ficar dando voltas. Eu já vi pessoas que deram volta há 30 anos e não aconteceu nada com sua vida. Mas eu vi pessoas que vêm, que passaram ao altar, que entregaram sua vida e já estão em obediência ativa. Meu Deus, e como que as coisas vão acontecendo nessa vida? Rápido, porque o Senhor redime o tempo perdido. Amém? Então não tem problema se chegou aos 50 anos ao Senhor, 70 anos, não tem problema. O Senhor redime o tempo. Faz as coisas acontecer. A terceira coisa, se ativa a fé. Abraão, o padre da fé. Que título que ele tem, né? Tremendo título. No processo de obedecer ao Senhor, começa a nossa fé a acrescentar, a se ativar. Eu lembro que no processo de ser chamados para o Brasil, sem saber aonde ir, e no processo, Deus começou assim a encender a chama da minha fé. E isso vai acontecer em todo o tempo. Não vai acontecer em um tempo, não. Vai ser sempre, cada certo tempo, você precisa de uma chama em tua fé. E quando você começa a ter fé, você fica com muita paz. Não tenho nada. Eu lembro desse dia que entramos ao apartamento. Meus irmãos, não conhecíamos a ninguém. Não tínhamos nenhum vizinho para conhecer. Agora, graças a Deus, tinha uma família. E aqui também em Ilhota, né? Mas em um momento, não tínhamos nada. Fomos, compramos um colchão usado, botamos no chão. E eu chorei. Não tinha nada. Mas se o Senhor prometeu, então Ele é fiel para cumprir. Então o que começa a actuar em ti é essa fé que está algumas vezes dormida e precisa ser ativada com a obediência ativa. Você primeiro obedece e a fé depois vem. Não é que eu preciso, Senhor, que você dê fé para mim para fazer as coisas. Não, é obediência primeiro. Eu obedeço porque eu sei quem está falando. Então, eu não sei como são as coisas. Agora, gostamos de saber tudo. Não que eu tenho que ter um detalhe, Senhor, muito assim, bem preparado para eu te obedecer. Se eu não vou te obedecer. Eu tenho que saber o que eu vou comer, o que eu vou vestir a segunda, Senhor, como que eu vou pagar as contas. Não, Senhor, que eu tenho uma lista de coisas para que você cumpra, até que eu vou te obedecer. E Abraão, o padre da fé, foi sem saber aonde que ele estava indo. Só obedeceu ativamente ao Senhor. A fé começou a se ativar, ainda que não todas as perguntas estão respondidas. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa acreditar que é Deus quem te está chamando. Os jovens, os novos, vão ter esses problemas. Não, que aqui estão falando tal e tal coisa assim de Deus, eu não sei do arca, não sei dos ovnis, não sei de qualquer coisa.
não tem que ter todas as respostas, não precisa, porque Deus vai te dar em um momento que você precisar. Amém? Então não questione o momento certo de Deus para te falar as coisas. Amém? Tem dúvidas? Dúvidas, né? Nós, no processo de chamado do Senhor, temos dúvidas? Sim, temos. Todos que não está ligado na mente. Mas o problema não é ter medo, é que o medo vai te paralisar. Isso sim. Se o medo te está paralisando, então vai para os joelhos. Porque se Deus está falando, você precisa ser valiente. Como foi Josué. Porque Deus falou com Josué, certo? E o que fez Josué? Foi. E o que aconteceu com ele? Obedeceu, sua fé se ativou. E começou a acontecer o seguinte. Deus começou a confirmar as coisas. Número 4. Deus confirma suas promessas. Deus confirma sua presença. Se você acreditou, Ele vai confirmar. E o que começou a acontecer com Josué? Cada vez que ia para uma batalha, ele ganhava. E Deus estava falando, eu estou contigo. Você está numa batalha hoje? O Senhor já falou, eu estou contigo. Está numa enfermidade? Eu já estou contigo. Nós precisamos muita coisa? Não. É só acreditar. Acreditar com uma fé ativa. Gênesis 12:7, por favor. Tem alguns minutinhos, né? O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Como que o Senhor está confirmando a promessa que já fez a ele? Primeiro, escuta a voz divina. O rema de Deus. É uma palavra que é só para ti. A segunda coisa, obediência ativa. Vai. Ora, jejum, o que tenha que ser, mas vai para frente, porque Deus quem está indicando o caminho. A terceira coisa, tua fé vai começar a crescer em ti, vai se ativar tua fé. E a quarta coisa é que Deus sempre gosta de confirmar suas coisas, suas palavras. Eu lembro que no processo assim, de estar aqui, aconteceram muitas coisas em que Deus estava apontando, eu estou contigo. Porque Deus não só gosta de falar, eu estou contigo, senão Ele está fazendo alguma coisa para que você acredite que é Ele quem está fazendo, e ninguém mais. Ninguém mais. E nesse processo aconteceram muitas coisas, mas Deus sempre falando, e sempre indicando o caminho certo e sempre também abençoando nossas vidas. Eu me lembro de uma vez que eu tinha que fazer alguma coisa e veio uma oferta. Eu me lembro de quando estou num processo assim bem difícil e a palavra de Deus vem para confirmar o que Ele já falou. Porque algumas vezes nós estamos indo para o frente com o Senhor, mas nossos medos, nossas inseguridades nos querem fazer retroceder. Não vou chegar até aqui, mas Senhor, assim eu não posso mais. Eu não acredito assim tanto como para continuar. E eu vou um passo atrás. E muitas vezes eu vi também pessoas que com o Senhor avançam 2 passos, mas retrocedem 1, porque tem medo. Vão para trás, não, eu estou bem aqui, Senhor, estou tranquilo, deixa-me aqui, Senhor. Eu quero ficar aí no último lugar, porque eu estou aqui quieto, Senhor, quieto, só escutando Tua palavra, não quero nada mais. Isso não serve. Se você vai escutar a palavra divina, tem que ter obediência ativa, e aí vai acontecer que tua fé
vai se ativar. Não é só escutando. Amém? E aqui o que acontece, que é de muita bênção, é que o Senhor está dando uma promessa agora ainda mais. Então, tudo o que está aqui vai ser para a tua descendência. Cara, que promessa do Senhor. O que Ele está dando para ti não é só para ti. O Senhor está abençoando a tua vida não só para que seja para ti, é para as futuras gerações. Essa igreja, depois os pastores, nós vamos sair com o Senhor, não sei quando. Vai ter alguém que vai estar pastoreando a igreja. Vai ter novas gerações, vai ter novos filhos, vai ter novas crianças que vão chegar à palavra de Deus, a ter esse encontro com o Senhor, só porque essa obra foi aqui feita pela palavra divina. Eles obedeceram ativamente, sua fé começou a se ativar e o Senhor começou a responder com promessas, com fidelidade, com prover tudo o que eles precisavam. Não, pastor, porque esse é nosso Deus. Então o que eu encontro aqui é algo que está assim ligado em todas as histórias da Bíblia. Todas. Qual é a história preferida que você tem? Pode me falar. Pode levantar sua mão assim, eu gosto tanto dessa história. Pode falar. Pedro. Boa. Abraão. O pastor aqui está falando. Abraão. Certo? Olha que Pedro, ele está pescando toda a noite com os outros. E ele se fala com os parceiros e fala, chega, não tem nada mais. Não tem nada mais. E o Senhor aparece e fala com ele a palavra divina. O rema. Bota a rede para esse lado. Mas estamos pescando toda a noite. Mas qual é a resposta de Pedro? Em teu nome, eu vou fazer o que você está pedindo-me para mim. Eu não estou compreendendo nada. Eu só vou fazer obediência ativa. Voz divina, Jesus falando para ele. Pedro, o que faz? Obedece ativamente. Ok, vou fazer. E o que acontece? Sua fé começa a se ativar no processo, até que os peixes já não cabiam na rede. A promessa de Deus cumprida, as bênçãos deles, tudo o que Ele tem que suprir para a nossa vida, Ele está preocupado. Vocês pensam que não? Eu muitas vezes penso, eu estou preocupado das contas que eu tenho que pagar, eu estou preocupado disso, eu estou preocupado daquilo. E Deus, acaso Ele não está nem aí comigo? Como seria não estou nem aí? Não estou nem aí. É igual, legal. Se já tem a Deus preocupado por tua vida, por que vai se preocupar você também? Não precisa. Ele já está preocupado das coisas que você precisa. Então preocupa. O que tem que preocupar de ti é escutar essa voz ativa para obedecer a Ele. Porque Ele tem um propósito nessa vida. Não é só vir para a igreja. Deus está fazendo algo nessa geração. E está querendo que os filhos comecem a escutar a voz dEle. Para se mover em direção à vontade perfeita dEle. Para marcar vidas. Meu Deus, eu estou aqui, assim, um ano e meio, eu não falava nada de português. Eu estou aqui, assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E você também. Você também. Vamos fechando, tá? Gênesis 14, 18 ao 20, por favor. E eu vou pedir que o pastor possa ler. Aqui, Gênesis 18. Já que ele falou que gosta muito de Abraão,
Então, pastor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Gostei da voz do pastor. Tem uma voz assim, muito boa, pastor. Está fazendo rádio ou não? Não? Tem que fazer. E Liota precisa na rádio, né? Amém? Olha o que está acontecendo aqui. É bem interessante essa passagem. Porque ele agora está prosperando a Abraão. Ele já acreditou, já passou pelo processo. Porque ele não acreditava, acreditou. Fiz o que a palavra divina estava falando, obedeceu ativamente. Agora, certo, sua fé começou a se ativar, padre da fé. Depois, começou a dar promessa para ele. De algumas coisas, fiz outras promessas. Mas agora ele está abençoando cada vez que ele vai para a guerra. E é Deus abençoando a vida de Abraão. Melquisedeque, aqui é eu sei que aí os pastores têm muito conhecimento desse Melquisedeque, que é bênção demais, né? Assim, se você quer pesquisar alguma coisa na internet, pesquisa quem foi Melquisedeque e que ele fez na vida de Abraão, porque tem uma participação divina no processo. Mas o que está acontecendo aqui? Que Abraão está reconhecendo que Deus está com ele, e agora que está fazendo tudo certo, ele entrega o que tem que entregar para ele de volta. Gosto de uma frase que minha esposa fala, que você tem que estar, se você quer receber algo, tem que estar pronto para entregar o que você está recebendo. Porque algumas vezes nós queremos as coisas para nós. Eu vou falar, por exemplo, meu ministério pastoral. Eu poderia ficar com ele assim: não é que eu sou pastor da igreja, ninguém vai me tirar daqui. Eu sou pastor. Sou, mas pode ser em qualquer lugar do mundo, porque o chamado do Senhor é para qualquer lugar. Então, eu estava pronto para entregar o que o Senhor me deu. E Ele me está voltando para fazer o que Ele chamou no primeiro momento para fazer. Mas se eu entreguei para Ele, eu estou disposto para entregar o que eu estou recebendo dEle. Porque nada é meu. Nada. Tua empresa, teus filhos, tua casa, tua igreja, nada. Nada nos pertence. Tudo é dEle e para Ele. Então você não tem medo de perder as coisas. Não está com medo. Porque você sabe que tem um Deus que vai te dar tudo o que você precisa. E muito mais. E Ele está abençoando novamente a vida do Abraão. E Abraão está entregando tudo, sim. Senhor, aqui tem os dízimos de tudo. Senhor, leva tudo. Porque eu sou tão abençoado por Ti. Assim, quando nós damos uma oferta, um dízimo, meu Deus, se toda a nossa vida é de gratidão para o Senhor. Porque Ele deu tudo. Você está respirando aí ou não? Se tem alguém que não está respirando, por favor, pode mexer a ele. Se está respirando, então já tem muito. Já tem muito. Ele está abençoando nossas vidas a cada momento. Tem um conceito bem interessante no Antigo Testamento, e com isso eu vou fechando, que quando o Senhor abençoava a todos no Antigo Testamento, de alguma forma, é porque Ele está falando: eu estou contigo. Cada vez que Ele está te abençoando, Ele está falando: eu estou contigo. Ele não deixa só te entregar alguma coisa para sair correndo. Não, Ele está falando: eu estou contigo. Eu estou te ajudando. Eu estou aqui.
Lembra-te de mim, que eu estou contigo. Eu não sei o que vem agora para nós, para frente. Mas em um retiro, no primeiro retiro, pastor, recebi uma palavra profética muito forte para as nações. E eu não tinha mente isso nunca. Então aí eu estou pensando, o Senhor tem planos maiores comigo, mas com você também. A pergunta é, você vai ficar quieto? Vai ter uma vida normal, muito tranquila? Ou está disposto ao que o Senhor vai te falar? Olha que tem tanta história, pesquisa a história que você gosta e leva a isso que eu estou falando agora. Você vai encontrar a maioria dos personagens da Bíblia. Como que funciona? É simples, mas também você tem que pôr algo de tua parte. Amém? Eu estou fechando aqui agora, porque essa página está se por escrever. Eu aqui finalizei minhas notas, mas aqui tem uma página em branco. E essa é a tua vida. Amanhã tem uma página que está em branco para ser escrita. O que você vai fazer com isso? Você quer que sua página seja escrita pelas mãos de Deus ou não? Então continua firme no Senhor. Não se afane pelas coisas desse mundo, por favor. Muito cristão está perdido nisso. Muito. Não se afane com as coisas. Ele tem planos maiores, muito maiores dos que nós temos. Amém? Então, eu não sei o que vem para mim, para minha esposa, para minha casa, mas só pela misericórdia de Deus eu escutei sua voz. Só por sua misericórdia. Quem sou eu para escutar a voz de Deus falando a meu coração? Se sou um pecador igual que você? Ou você pensa que eu sou melhor que você? Não sou. Ele me conhece. E conhece a ti também. A você também te conhece. E ainda que Ele te conhece tal como você é, Ele te amou tal como você é, Ele te ama tanto, que Ele não te quer deixar como você está. Escuta o que eu estou falando. Ele te amou tanto, que Ele te recebeu tal como você chegou. Mas te ama tanto que Ele não quer te deixar como você ficou, como você era. Ele quer transformar nossa vida. Cada dia. Não é quando você recebeu a Cristo e foi bautizado. Não. Isso é religiosidade. A vida com o Senhor é uma vida de presença contínua com Ele. Amém? Eu quero que fique de pé, por favor. Vamos a fechar esse momento. Agora pesquisa em teu coração. O que o Senhor está falando como palavra rema para a tua vida nesse tempo? Concentra-te nisso. Fecha teus olhos 2 minutos. E pergunta: Deus, o que você está falando nesse momento para a minha vida, Senhor? O que está falando nesses dias com minha vida? Escudrinha a Escritura, porque Ele vai te falar com as Escrituras. E Ele vai te confirmar por outras coisas. Mas Ele está esperando uma resposta de ti. E não é uma resposta passiva. É uma resposta que tem que falar: é-me aqui, Senhor. Fala com Ele: é-me aqui, Senhor. É-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero escutar Tua voz. Eu quero Te obedecer ativamente, Senhor. Faz em mim, Senhor, que a minha fé se ative, Senhor.
fala novas promessas. Se você já está falando com esse irmão, com um projeto, com uma visão, com alguma coisa, Senhor, fala novamente com eles, Deus. E quem não recebeu uma palavra divina de tua parte, que seja dessa noite para o frente, para que ele comece a fazer tua vontade e possa experimentar, Senhor, tua mão, Senhor, de cuidado, de amor, Senhor, de provisão, Senhor, para fazer, Senhor, como você fez com os discípulos e os apóstolos, e estar com eles para sempre, até o final. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor. Essa é nossa aventura com o Senhor Jesus. Essa é nossa aventura. Pode aplaudir a eles, ao nome do Senhor.